A maioria das pessoas é sempre preocupada, quase que unicamente preocupada com o seu perfil dominante de personalidade. Vocês podem reparar. E eu costumo orientar as pessoas dessa forma mesmo. A primeira coisa que você tem que descobrir é qual é o seu perfil de personalidade no Enneagrama. Se você também não está estudando o Enneagrama, sem dúvida alguma que conhecer a si mesmo significa observar como funciona a sua personalidade. Se automonitorar, vigiar a você mesmo. Então, aqui no Enneagrama a gente diz, olha, descobre qual é o seu perfil dominante de personalidade em primeiro lugar. Fundamental isso. Depois, você vai ver os outros tipos. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Elas ficam no delas. Então, elas fazem testes de personalidade na internet, ou assistem às lives aqui, leem alguns livros e se ligam no seu próprio perfil dominante. E em um dado momento, ela diz assim, já sei como eu funciono. Já percebi quem sou eu no Enneagrama. Meu tipo é X. Ah, já vejo os meus pontos cegos quais são, meus comportamentos repetitivos, onde é que eu falho, onde é que estão as minhas ansiedades, quais são os meus medos, qual é a minha motivação principal, enfim, uma série de coisas que a gente fala aqui e a pessoa se autodiagnostica com uma certa tranquilidade depois que ela estudou bastante, aí ela fala, bom, eu sou assim, eu sou esse tipo dominante de personalidade. Legal, aprendeu, legal. A maioria das pessoas para por aí. E parando por aí, o que acontece? Há pouco ou nada a acrescentar na sua vida. Puxa, mas nada ou pouco a acrescentar? Por quê? Porque nós somos seres sociais. Tudo na sua vida, tudo, absolutamente tudo, é resultado dos seus relacionamentos. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, embora seja uma questão genética, vamos dizer assim, o resultado da boa relação que você tem com eles é porque é uma relação. O resultado com o seu chefe, com seus colegas de trabalho, com seus funcionários, com seus pacientes, com seus alunos, com seus clientes, tudo é relacionamento. O resultado é o relacionamento. E quanto melhor forem os nossos relacionamentos a partir do relacionamento que a gente tem dentro de nós, conosco mesmo e com os demais, a nossa vida vai bem, ou vai mais ou menos, ou vai mal. É assim que funciona. Nós precisamos dos relacionamentos. Por isso que eu costumo dizer, inclusive, que um relacionamento, seja ele bom ou ruim, ele é sempre uma bênção, porque se não for por esse relacionamento, você não vai se conhecer melhor, porque são situações inusitadas diante de pessoas diferentes que nos colocam em situações diferentes. Então você vai aprendendo sobre si mesmo. São situações provocativas. Muitas vezes você tem alguma coisa lá dormente e ela aparece no momento de um relacionamento com alguém, porque essa pessoa estimula isso ou provoca isso, e aí você fala, puxa vida, eu não sabia que eu gostava disso, daquilo outro, eu não sabia que eu era capaz disso, daquilo outro. Então, nós precisamos nos relacionar. Muito bem, se você estuda o Enneagrama da Personalidade e descobre qual é o seu perfil dominante de personalidade e acha que isso é suficiente, e começa a se relacionar bem consigo mesmo, o que acontece quando você for se relacionar lá fora? Que nós somos seres sociais. Ah, eu tenho menos a aprender sobre mim mesmo, porque eu já conheço muita coisa. Ok, legal. Mas imaginando que uma criança, a primeira coisa que ela vai fazer por si só, provavelmente, é andar. Então, descobrir o perfil dominante de personalidade no Enneagrama é como uma criança andando. Mas a criança, mesmo ela fazendo isso por si só, sendo a primeira coisa que ela aprende a fazer, ela precisa compreender os outros para poder falar e se comunicar com os outros. E é mais ou menos isso. Quando você descobre qual é o seu perfil dominante de personalidade, você apenas andou com as suas próprias pernas. Para você se relacionar com o mundo, você tem que compreender as pessoas e falar com elas. E precisa conhecer o tipo de personalidade delas. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Imagina que você é um tipo 2. Para quem está aqui acostumado com o Enneagrama, nosso tipo 2 é aquela pessoa que é muito dada, que ajuda todo mundo, que tem um coração muito grande,
que está sempre pronta para te ouvir, palpa qualquer obra para te ajudar, te atende a qualquer hora da noite, sempre está te perguntando o que você precisa. Às vezes você pensou numa coisa, ela já está lá trazendo aquilo para você. Enfim, mãezona ou paizão. Ela objetiva também reciprocidade, obviamente. Mas imagina que você é um tipo 2, você aprendeu que você é um tipo 2. E aí ela, bom, eu sou um tipo 2, eu sei que eu tenho um coração assim mesmo e eu preciso oferecer minha ajuda, eu sou muito amoroso e eu sei que as pessoas precisam dessa ajuda e eu posso colaborar com elas. Só que se você não conhece como funcionam as outras pessoas, sabe apenas como funciona você mesma, você pode se deparar, por exemplo, com um 6 do Enneagrama, que é uma pessoa bastante insegura, e quando você for oferecer a sua ajuda, ou dar aquelas cutucadinhas para tentar extrair o que a pessoa está sentindo porque você está achando que ela não está muito bem hoje, ao invés dela se abrir com você, ele vai achar que você é uma pessoa que tem alguma coisa por trás de você. Por que você está querendo saber se eu estou bem ou mal? O que você está querendo saber da minha vida? Por quê? Porque você não sabe abordar, reconhecer uma pessoa que é insegura, um tipo 6, por exemplo. Não é assim. Você vai dar com os burros na água, você vai se tornar uma pessoa indesejável. Por exemplo, um tipo 8. Você sabe como você é. Eu sou um tipo 2, amoroso, ofereço ajuda para todo mundo. Aí eu me deparo com um tipo 8, mas eu não conheço os outros tipos de personalidade porque tudo que eu fiz foi descobrir qual era o meu tipo. Agora eu conheço o Enneagrama, porque eu sei qual é o meu tipo, sei como eu funciono. E você se depara com 8 e começa a falar coisas assim, um pouco mais afetivas, oferecer a sua ajuda, tentar abordar um pouquinho mais a intimidade, ele vai te botar para correr. Porque ele vai olhar para você e vai achar que você é uma pessoa fraca. E o que é pior, vai achar que você o está vendo como uma pessoa fraca. Está buscando as suas vulnerabilidades. Vocês estão entendendo? Portanto, conhecer o nosso perfil dominante de personalidade é como uma criança andar com as próprias pernas. Mas você precisa conhecer os outros, que significa para uma criança compreender o que os outros estão falando, sair falando, ou seja, ser independente. Andar é apenas conhecer o seu perfil dominante, que é uma grande coisa, mas você precisa conhecer o resto. Não pare por aí. A maioria das pessoas para por aí. Inclusive eu fiz um post no meu blog sobre o fascínio das pessoas com o teste de personalidade, que eu não sei o que elas vão buscar lá. Talvez uma coisa que ela não saiba sobre si mesma, ou muitas vezes uma confirmação de alguma coisa que ela já desconfiava, e aí o teste lá confirma. Grande coisa. O que eu faço com isso? Eu agora me conheço bem. E como é que eu me relaciono com os outros? Eu preciso conhecer os outros. Porque relacionamento não depende só de mim. Há uma codependência. Vocês estão entendendo? Então o Enneagrama não é só isso. Não parem por aí, porque vocês simplesmente vão andar que nem uma criança. Não vão escutar e nem falar se você ficar só nisso. Ok?